Vamos lá, gente. O que mais? O que mais que é organização? A religião, seja ela qual for, né? Isso, a igreja, né? A igreja é uma organização, tá? Então, quando eu falo uma igreja, seja aquela, aquele órgão físico, né? É uma organização. O que mais? Tem só mais um que vocês não lembraram ainda. Os militares, ok? A polícia, as forças armadas, também são organizações, tá? Então, empresas, escolas, hospitais, tem mais um, igrejas, militares, ONGs, são organizações, ok? São os tipos mais comuns de organizações. E aí, o que essas organizações fazem? Elas têm um objetivo, né? Na verdade, elas têm vários objetivos, mas elas têm um objetivo. E esse objetivo, deixa eu fazer o contrário aqui. Esse objetivo é entregar para a sociedade produtos ou serviços. Ok? Então, toda organização existe para entregar para a sociedade, para entregar para o mercado algum tipo de produto ou algum tipo de serviço, tá? E quando eu falo algum tipo, é todo tipo. Não precisa necessariamente ser um produto final, pode ser um produto intermediário, não precisa ser um serviço final também, acabado, pode ser intermediários ao longo das cadeias, tá? E aí, como eu então, se o objetivo da organização é entregar produtos e serviços, ela necessita de recursos, tá? Porque para produzir esses produtos e serviços, eu preciso de recursos, a organização precisa de recursos, tá? Os principais recursos são os humanos, né? As pessoas, os funcionários, os diretores, os assessores, enfim, todo tipo de recurso humano de pessoas, tá? E toda essa complexidade. Recursos materiais, então são matérias-primas, componentes, máquinas, equipamentos, essa coisa toda. Recursos financeiros, né? O capital, que é necessário para todas as situações, desde investimento, custeio, capital de giro, enfim. O mais importante na atualidade, né, que é a informação, então recursos informacionais, espaço, tempo, né, então o local para essa organização existir, tempo para que desenvolvam os processos produtivos, poderia colocar aqui também a tecnologia adotada, né, então se uma empresa usa uma máquina que tem uma tecnologia mais avançada e outra usa uma máquina que tem uma tecnologia mais atrasada, ou enfim, tá? Então, todos esses recursos entram na organização para que a organização atinja os seus objetivos. Aí aqui tem um exemplo, né, o exército. Então, o exército romano é um exemplo de organização. Bom, e aí surge uma pergunta, né, que eu já comentei. O que é, dentro de uma organização, o que é administrar? Então, aí tem 4 possibilidades, né, de definir o que é administrar e, de certa forma, elas estão interrelacionadas. Eu até brinquei que na última aula que o administrador faz 2 coisas, né? Tomar decisões e resolver problemas, tá? Mas também, no contexto atual, administrar é gerenciar as pessoas, né? Que são um dos recursos e a gente entende que é o recurso mais importante daquela lista que eu falei. O mais importante são as pessoas. E, por conseguinte, no momento que a gente vive, né, nesse século totalmente novo, onde as informações são muito
importantes, né? Então, a era da informação, a era do processamento das informações, a era da tomada de decisão rápida, administrar necessita o tempo todo trabalhar com informações. Então, dentro de uma organização, administrar é uma inter-relação entre cuidar de pessoas, tomar decisões, resolver problemas e cuidar das informações, buscar, trabalhar, processar com informações. Bom, dentro da administração existem algumas subdivisões, alguns pilares que sustentam a ciência administrativa, né? Algumas subdivisões. Os principais pilares da administração são produção, marketing, finanças e pessoas, tá? São os 4 principais pilares, as 4 principais áreas da administração. Não são somente essas, existem muitas outras, né? Pesquisa e desenvolvimento, estratégia, tecnologia da informação, economia, relação com o cliente, enfim, uma série de situações, controle de estoque, qualidade, tudo isso entra como funções da administração, mas os 4 pilares são esses 4, né? Então, o setor de produção, onde a organização vai obter o seu produto ou o seu serviço, né? O setor de gerenciamento das pessoas, os recursos humanos, os funcionários, etc. A função financeira, que vai cuidar do capital da empresa, e o marketing, relacionado a todo o processo de análise de mercado, de comercialização, de adequação dos produtos e serviços ao mercado, e assim por diante. Se vocês analisarem, a gente estuda essas 4 áreas dentro do curso de administração, né? E aí existem também subdivisões dessas 4 áreas, exatamente para poder entender esse contexto todo da gestão. E aí a administração ela tem algumas funções, antigamente eram 5 funções, depois foi reduzido para 4, né? Então, planejamento, organização, execução e controle são as 4 funções principais do processo de administração. Então, para mim poder administrar uma organização, eu necessito seguir um processo, né? Eu preciso ter um processo para fazer isso, e esse processo ele é subdividido em 4 funções: planejamento, organização, execução e controle. Até a década de 90 existia uma função que chamava direção. Então, era planejamento, organização, direção, execução e controle. Essa função de direção, com as mudanças ocorridas no início do século XXI, mudou-se, né? E a função de direção ela saiu do contexto do processo administrativo, e essa função ela ficou, vou dizer que ela ficou nomeada, mas ela ficou encabeçada como liderança, tá? Mas ela não é uma função, ela é sim um componente de todas as 4 funções. Então, por isso que mostra a setinha, né? Ela se interligando com as 4 funções. Então, a liderança, que era a função de direção, ela compreende, além do escopo da liderança em si, também o aspecto da motivação, e ela permanece dentro das 4 funções, tá? Então, todo o processo de administração, ele necessariamente necessita ter planejamento, organização, execução e controle. E é um ciclo, tá? Não é vocês estão percebendo pelo desenho que ele não é linear, ele é cíclico. Planejamento, organização, execução, controle, planejamento, organização, execução, controle, e não tem fim. Bom, então, uma definição bem simplória do que é administrar é obter resultados por meio de pessoas, né? Então, são as pessoas que realizam todo o processo dentro da organização, ou seja, trabalhar com as pessoas para atingir os objetivos tanto da organização quanto dessas pessoas. Então, administrar é conciliar o trabalho das pessoas para atingir o objetivo da organização.
E o administrador, então, é aquela pessoa que vai conduzir esse grupo de pessoas, né, esses funcionários, esses colaboradores, esse contexto todo, para conseguir alcançar aqueles resultados que a organização deseja, aqueles objetivos que a organização busca. E aí também é importante destacar que não é mais somente os resultados esperados pela organização, mas também os resultados esperados pelas pessoas. Então, o administrador ele precisa conciliar os resultados que a empresa deseja, que a organização busca, e também os resultados que as pessoas desejam, que as pessoas buscam. Porque até meados do século passado, era só a organização, as pessoas eram apenas um recurso. Assim, até a gente costuma brincar que pessoas, capital, máquina, matéria-prima, se misturava tudo, era tudo a mesma coisa, era tudo recurso, né? Hoje não, hoje as pessoas não são, tanto que a gente não fala mais recursos humanos, e sim a gente fala pessoas, porque desmembrou um pouco, né? Uma pessoa dentro de uma organização, ela não é a mesma coisa que uma máquina, ela não é a mesma coisa que uma matéria-prima, ela não é a mesma coisa do que o capital que está investido naquela organização. É diferente. Então, essas pessoas, elas têm resultados que elas desejam. E o administrador precisa cuidar também desses resultados. Bom, e aí, o administrador ele precisa ter 3 habilidades. Basicamente, ele necessita ter 3 habilidades, que são as habilidades técnicas, as habilidades humanas e as habilidades conceituais. As habilidades técnicas, como o nome fala, né, é aquele conhecimento técnico, é o saber fazer. É o saber fazer alguma coisa técnica, alguma coisa da área. Tá? Então, por exemplo, saber fazer uma planilha no Excel, tá? Para calcular o custo de venda de uma mercadoria. Então, isso é uma habilidade técnica. Tá? É um aspecto técnico dentro da administração que o administrador aprende. Tá? Ele sabe fazer. Então, é uma habilidade técnica. O segundo grupo são as habilidades humanas. Essas habilidades elas estão vinculadas com o relacionamento interpessoal e intrapessoal também. Então, é o relacionamento que o administrador ele tem consigo mesmo e com as demais pessoas que estão naquele grupo dentro da organização. Pode ser os subordinados, pode ser os superiores, pode ser os colegas de mesmo nível, pode ser pessoas de outras organizações que têm relacionamento com aquela organização que ele está atuando. Então, essa habilidade em conseguir se relacionar é uma das principais habilidades que o administrador precisa ter. Na verdade, no momento que a gente vive, onde acontece tantas situações assim de conflitos, de situações indesejáveis, é muito mais forte o contexto da habilidade humana do que das demais habilidades. Tá? E, por fim, as habilidades conceituais, essas habilidades elas estão ligadas a ideias e conceitos abstratos, mas numa situação aonde o administrador ele consiga ter o domínio de todo o sistema que ele está envolvido. Então, é aquela capacidade de estar atuando em uma organização, uma empresa, por exemplo, e de não estar analisando somente a empresa, mas sim todo o ambiente, todo o sistema que está envolvendo aquela organização. Então, um sistema, ele é composto de diversas organizações, diversos interrelacionamentos, né? Então, a habilidade conceitual do administrador envolve enxergar, dominar, conhecer todo esse sistema. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, vou pegar aí uma empresa de um supermercado, tá? Se eu pegar e fazer uma linha de todas as empresas que estão relacionadas com esse supermercado,
a gente chama de cadeia produtiva, né? Então, o supermercado ele tem diversos fornecedores. Esses fornecedores também têm fornecedores, né? Junto com todos esses fornecedores, existe o governo, que também atua sobre o supermercado, através das legislações, através da cobrança de impostos, etc. E na outra ponta do supermercado tem o consumidor final, que vai lá e compra as mercadorias, né? Dentro do supermercado tem os funcionários, tem os produtos, tem as máquinas, tem o capital, tudo aquilo que eu já mostrei. Então, a habilidade conceitual é aquela onde o administrador ele consegue ter todas essas informações ao mesmo tempo na cabeça dele. Então, ele consegue enxergar a atuação do governo dentro do supermercado naquele momento, a atuação dos fornecedores, a atuação dos consumidores, dos clientes, a atuação dos funcionários, toda essa dinâmica que está envolvendo o negócio, ele consegue ter a habilidade de compreender e de enxergar e de poder tomar decisões acertadas, tá? Então, isso que é conceitual, é um negócio, uma habilidade ampla, uma habilidade abstrata, ok? Ficou claro, gente, até aí? Sim. Beleza? Não? Sim. Ah, beleza. Se tiver dúvida, vocês avisam aí. Ok. Então, aí aqui, nesse quadro das habilidades, eu coloquei junto com uma pirâmide organizacional e a gente percebe que toda organização tem um nível piramidal dividido em 3 partes, né? Então, a base é o nível operacional, o nível intermediário e o nível institucional na ponta. O nível operacional geralmente é onde fica o setor produtivo, onde ficam os funcionários relacionados com produção ou com vendas, comercialização, enfim, essa parte toda. O nível intermediário é o nível de gerência e o nível institucional, que é a ponta da pirâmide, é a alta direção. Então, é a diretoria, os conselhos, os proprietários, os acionistas, eles estão aqui nesse nível, tá? E aí a gente fazendo uma ligação entre cada nível com as habilidades, a gente percebe que no nível operacional é muito mais impactante as habilidades técnicas do que as habilidades humanas e conceituais. A habilidade conceitual praticamente não existe, né? Por quê? Porque imagina um supermercado, como o exemplo que eu já falei. E lá no supermercado tem, por exemplo, a menina que fica no caixa ou aquele rapazinho que fica abastecendo as prateleiras. Para desenvolver essa atividade de caixa ou de repositor, esse trabalho não exige que se entenda a política econômica externa, que não se entenda como está o comportamento do dólar, como é que está a relação dos fornecedores estrangeiros, como é que está a produção agrícola de tal produto. Enfim, essas ideias mais abstratas não interessa para aquele funcionário fazer o seu trabalho, né? Ele até pode ter um conhecimento, uma habilidade conceitual, mas é bem pequeno, é bem pouco e praticamente ele não usa para desenvolver o seu trabalho. Agora, a habilidade técnica, sim. Então, a forma como o repositor coloca os produtos na prateleira, quais produtos que vão em cada gôndola, como que é a posição de cada produto, qual que fica embaixo, qual que fica em cima, como que é a exibição do rótulo, enfim, todos esses detalhes técnicos envolvem muito mais o trabalho de um repositor, né? Porque é essa habilidade que ele precisa ter para poder fazer o trabalho dele. Então, o nível operacional ele é muito mais exigido de habilidades técnicas, né, do que de habilidades conceituais. As habilidades humanas, elas não são totalmente
juntas nesse contexto, mas elas também têm uma grande importância. Se vocês olharem, a participação aqui é praticamente igual à habilidade técnica, né? Digamos que é um 60% de habilidade técnica, 35% de habilidade humana e 5% de habilidade conceitual. Por quê? Porque dentro do nível operacional existe, e principalmente no momento que a gente está vivendo, um relacionamento interpessoal muito grande, né? Se as pessoas não tiverem uma habilidade humana para conviver com as demais pessoas, com os colegas de trabalho, com os superiores, com os subordinados, enfim, tem conflito toda hora, tem briga a todo momento, né? Então, dentro do nível operacional, necessita de uma boa parte de habilidade humana para que tenha um bom relacionamento dentro desse nível de produção. E quando a gente sobe na pirâmide para o nível de gerência, então a gente percebe que o maior destaque é exatamente a habilidade humana. Então a maior parte do tempo de um gerente é em relacionamento com as pessoas, né? Ele precisa conhecer a parte técnica, porque como ele está no nível intermediário, ele é superior do nível operacional. Então, todo nível operacional é subordinado à gerência, né? Vai prestar contas para a gerência, vai receber ordens da gerência, orientações, instruções e tudo mais. Então, essa gerência precisa entender a habilidade técnica até para poder desenvolver o trabalho, até para poder controlar a forma como isso está sendo feito, né? Até para poder entender se o trabalho operacional está adequado, está alinhado com os objetivos da organização. Então ele precisa conhecer a habilidade técnica, mas não é a maior parte do trabalho dele. Por outro lado, ele também precisa conhecer habilidades conceituais. Por quê? Porque ele tem a alta direção acima dele, e essa alta direção é que está fazendo as demandas para essa gerência, né? E a alta direção está comunicando o gerente ou os gerentes das situações da empresa. Então, o que está acontecendo com a empresa, o que está acontecendo com o mercado, como é que está o relacionamento com fornecedores, como é que está o consumo, como é que os clientes estão se comportando. Então, todas essas informações estão descendo para o nível gerencial. Então, ele passa a ter um domínio da habilidade conceitual basicamente da mesma maneira que ele tem de habilidades técnicas. Só que ele não se importa totalmente com habilidades conceituais, né? Ele não vai ficar tomando decisões em relação a essas habilidades. Ele domina as habilidades, ele precisa ter habilidade, mas não é o foco. O grande foco do gerente está aqui, ó. Por isso que os gerentes morrem novo e sem cabelo, porque eles ficam loucos de trabalhar com as pessoas. Estou brincando, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Vocês sabem qual é o principal trabalho de um gerente? Qual é o principal trabalho de um gerente? Delegar atividades, né? Não. Gerenciar os funcionários? Organizar? Não. O principal, a coisa que é mais importante. Planejar e controlar os trabalhos? Faz parte, mas não é a principal. Qual que é a principal? Vou dar uma dica. Olha nesse desenho. Aonde que a gerência fica? Gerenciar. Aonde que a gerência fica nesse desenho que eu estou mostrando na tela? Vamos, gente. Aonde que a gerência fica? Ele está intermediário aí, né? No caso, é o que vai passar para a alta direção, que acontece. Isso. Quase acertou. Lidar com as pessoas. Olha, veja bem. O gerente não está no nível intermediário? Sim ou não? Sim. Sim. O que significa o nível intermediário? Se isso aqui fosse uma escada, ele estaria onde? No meio. No meio. No meio. Isso. Ô, galera esperta. Isso aí, ele está no meio. Ele está no meio dos dois. Por isso que o gerente morre cedo e careca, né? Porque ele leva fogo dos dois lados. Estou brincando. Mas veja bem, ó. O principal trabalho de gerência é exatamente esse. É ficar no meio. É ser o canal
entre o operacional e o institucional. É ser o elo de ligação entre a produção, entre os funcionários operacionais e a alta direção. Tá? Então, o que o gerente faz? Ele recebe todo o contexto definido pela alta direção, né? Então, ele recebe os planejamentos, ele recebe os objetivos da empresa, as metas, enfim, quanto que vai produzir, quanto que vai vender, blá, 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 essa coisa toda. Tudo. E aí, ele repassa isso tudo para o nível operacional. Então, dificilmente acontece do nível operacional chegar para a alta direção e falar, o que eu vou fazer hoje? Né? Não acontece. O gerente que faz esse papel intermediário. Então, ele é o elo, ele está no meio, ele está ligando as duas pontas da pirâmide. Tá? E aí, para fazer isso, ele precisa ter uma habilidade humana muito desenvolvida, né? Porque é o tempo todo se relacionando com os superiores e com os subordinados. É o tempo todo levando demandas de um para outro. É um garoto é um pombo correio, né? Ele está levando do operacional para a diretoria e da diretoria para o operacional. Então, a habilidade humana é o que mais se destaca no gerente. É o calcanhar de Aquiles dele, é o que ele mais precisa ter. Tanto que existem muitos casos, né, em muitas empresas, que um funcionário ele está aqui no nível operacional, ele começa a se destacar pelas habilidades técnicas, né? Então ele domina muito bem o saber fazer, as técnicas produtivas, enfim, as técnicas que ele necessita fazer no seu trabalho, dependendo do jeito que for. E aí ele passa para ser supervisor, né? O supervisor ainda continua com habilidades técnicas, porque ele está com um grupo pequeno e ele continua no nível operacional. Então, esse funcionário que se destacou por saber fazer, ele passa a ser um supervisor, e aí, como ele se destaca, né, ainda ele está no mesmo nível, ele é muito bom nas habilidades técnicas, as empresas acabam cometendo um erro. Pega esse supervisor e coloca ele de gerente. E aí, as habilidades humanas dele são pequenas, as conceituais não são praticamente nulas, né? Ele sabe muito bem fazer, ele tem pouca habilidade humana, e esse cara vai para ser gerente. E aí, grande parte dessa situação, das pessoas que acontecem isso, eles fracassam, ou então eles levam um tempo de aprendizado muito, muito drástico, né? Muito rude, para conseguir desenvolver as habilidades humanas que ele precisa para fazer a ligação das duas pontas, né? Então, é muito complicado essa parte de gerência. Realmente exige um desenvolvimento muito forte das habilidades humanas. Bom, e por fim, no nível institucional, a alta direção, né? A habilidade que mais se destaca são as conceituais e uma parte da habilidade humana também, para poder estar se relacionando com toda a organização, e praticamente nenhuma habilidade técnica, né? Porque o pessoal que está na alta direção, eles estão desenvolvendo o trabalho muito mais relacionados com conceitos abstratos, com ideias, com as situações que a gente fala que são estratégicas para aquela organização, né? Ok, gente? Ficou entendido isso aqui? Sim. Sim. Bom, Sim. Sim. Beleza. Muito bem. Então, vamos partir para o administrador. Então, administradores, eu já tinha falado, são pessoas, né, que vão ser responsáveis por gerir todos aqueles recursos, as pessoas e a metodologia de trabalho. Basicamente, o que o administrador faz? Ele busca resultados pelas pessoas, foca nos resultados econômicos, né? Que toda organização que tem um objetivo,
econômico que visa alcançar um determinado ganho econômico, seja através da comercialização de produtos ou da comercialização de serviços, ela existe para atingir esse objetivo, né? Então, se eu sou dono de um supermercado, eu faço um investimento visando alcançar um resultado econômico. É lógico que outros resultados também fazem parte, né? Eu não vou ter um supermercado simplesmente para obter resultado econômico. Existem outras variantes que também estão no contexto, mas o principal objetivo ele é econômico. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter lucro, né? Então, o administrador ele vai trabalhar também para isso. Então, ele vai tomar conta das pessoas, ter aquele contexto de gerenciamento, de habilidade humana, para que as pessoas possam desenvolver adequadamente seu trabalho, mas a prioridade é atingir o objetivo econômico, né? Algumas referências sobre o papel. A administração requer bom senso, então isso é bem nítido, né? Não dá para administrar com mão dura, com estratégias de a ferro e fogo, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Isso não existe, não cabe mais atualmente, né? Então é sempre a política do bom senso. Administrar é uma coisa subjetiva, não dá para administrar, falar que eu vou administrar através de normas e regras, nem sempre é possível, né? Então, o bom senso entra em grande parte das tomadas de decisões. E possuir conhecimentos gerais, que entra naquele escopo da habilidade conceitual, né? Então, eu preciso saber tudo, integrar-se a tudo que está atuando na organização que eu trabalho. Não adianta eu saber administrar bem a empresa internamente e não olhar para o mercado. Não adianta eu olhar só para o mercado e deixar os processos internos caminharem como são. Então, de uma forma geral, o administrador precisa cuidar de tudo e aí é necessário ter conhecimento disso tudo, né? Bom, e aí, quando alguns estudiosos começaram a estudar a ciência administrativa, eles definiram que existem 10 papéis que o administrador desempenha, né? Eles foram classificados em 3 grupos. São os papéis interpessoais, que é a maneira como o administrador interage com as pessoas. Os papéis informacionais, que é como ele trabalha com a informação. E os papéis decisórios, que é a maneira de se tomar decisões. Então, aqui são esses 10 papéis, né? Então, interpessoal, informacional e decisorial. Dentro do papel interpessoal, que é como que o administrador interage com as pessoas, ele pode ter 3 papéis: o papel de representação, liderança ou de ligação. Então, o papel de representação, ele assume deveres simbólicos, representa a organização, acompanha visitantes, assina documentos, etc. Então, ele é o representante daquela organização, né? Então, é o cara que vai representar a administração em situações das mais diversas, né? Representa a organização em eventos, quando tem visitante, com meios públicos, enfim, cerimônias. O papel de liderança, né? Então, isso daqui é dentro da organização, como que ele conduz as pessoas para alcançar o objetivo. Então, a forma que ele dirige e motiva as pessoas, como que acontece treinamento, aconselhamento, orientação, como que é a relação desse administrador com os seus subordinados. Então, tudo isso mostra o seu papel de liderança. E o papel de ligação é como ele mantém o contato com outras organizações, que podem ser fornecedores, que podem ser clientes, que podem ser governo, que podem ser outras organizações e instituições que têm relação com a empresa. Então, ele acaba sendo o elo de ligação entre a organização e o ambiente externo daquela organização. Os papéis informacionais, então, podem ser monitoração, disseminação ou porta-voz. O papel de monitoração é onde ele busca e transmite informação, né? Então, revista, jornal, relatório, internet, ele vai captar a informação, seja ela qual for, e vai transmitir essa informação. Ele é um monitor dessa informação, tanto dentro da empresa quanto fora.
disseminação, quando ele envia essa informação para outras organizações, né, principalmente através de relacionamento com essas outras organizações. E o papel de porta-voz, quando ele transmite informações para pessoas de fora através de conversa, relatório, memorando, etc. Tá? Então, o contexto informacional é como que o administrador trabalha com a informação, tanto dentro da empresa, no papel dele com os seus funcionários, tanto os seus subordinados quanto os seus superiores, e também no relacionamento com o ambiente externo, fora da empresa. E, por fim, os papéis de tomada de decisão. Ele pode assumir o papel de empreendedor, de resolvedor de conflitos, de alocação de recursos e de negociação. Empreendedor é uma palavra que está muito em voga, né? Sai daqui! Oi? Tem alguém aí? Então, deixa eu voltar. Então, o papel de empreendedor, ele transforma-se no empreendedor dentro da própria organização. Então, ele inicia projetos, identifica ideias, assume riscos dentro da organização. E mesmo ele sendo um administrador, um funcionário, ele empreende dentro daquela própria organização, através de projetos, de ideias novas, de resolução de problemas de uma maneira diferente, etc. Os conflitos, então ele vai resolver os principais conflitos, né? Então, crises, disputas, conflitos entre subordinados, mudanças que acontecem, é o administrador que vai estar resolvendo. Como ele está no meio dos dois, é tiro para todo lado. A alocação de recursos, então ele também decide como que os recursos são aplicados, né? Não só recursos financeiros, mas todo tipo de recurso, né? Recursos materiais, recursos tecnológicos, etc. E o papel de negociador, onde ele vai representar os interesses da organização em negociações com sindicatos, com compra de equipamentos, com venda de produtos, enfim, ele acaba também negociando em favor da organização que ele está atuando. Além desses 10 papéis, também é preciso ter outras habilidades, né? Comunicação é muito importante, então o administrador ele precisa se comunicar, ele precisa ter um domínio em transmitir a informação, em receber a informação, em transpassar clareza, em ser transparente, né? Ele precisa conseguir passar a informação de uma maneira correta, fazer uma comunicação limpa, clara, né? Transmitir a informação que ele deseja para as demais pessoas da organização. Então é totalmente importante. Grande parte dos problemas nas organizações acontece por causa da comunicação. A comunicação que não é clara, a comunicação que não é transparente, é uma comunicação suja, né? Cheia de ruídos, então que chega de maneira diferente, né? Não sei se vocês já brincaram daquela brincadeira do... Como é que chama? Telefone sem fio, né? Uma pessoa fala para outra, fala para outra, fala para outra, e a hora que chega lá no final, o objetivo é totalmente diferente, né? Então, a primeira pessoa fala uma coisa e na segunda chega totalmente deturpado. Então, esse é um problema muito grave atualmente, a comunicação ser bem feita. Então, o administrador, ele é exigido dele o tempo todo que a comunicação seja transparente, seja límpida. Raciocínio lógico, né? Isso é muito importante, crítico, né? Precisa entender, precisa raciocinar logo para tomar decisões, porque não dá para, muitas decisões não dá para ficar pensando, não tem tempo, né? Ele recebe uma situação e já tem que resolver automaticamente. Então,
precisa ter um raciocínio lógico e analítico para resolver esses problemas de maneira rápida e acertada. Visão sistêmica, né? Isso é muito relacionado com a habilidade conceitual, entender o todo, né? Conhecer o todo, aonde a empresa está inserida, o sistema que ela está, né? E quais são as relações que existem nos ambientes externo e institucional, e qual a participação da organização dentro desse sistema, né? Então, conhecer essa estrutura toda. A gente vai estudar uma teoria que chama teoria sistêmica, que vai falar muito disso, que a organização ela é apenas um pedaço dentro de um grande ambiente, né? Imaginando assim, comparando com o sistema solar, existe o Sol e mais alguns planetas, né, em volta do Sol. Então, a organização seria como se fosse o Sol e existe todo um ambiente em volta dele, com diversos milhares de planetas, né, interligados e atuando junto e misturado com essa organização. Criatividade de iniciativas, não preciso nem falar. Habilidade de negociação, né, então precisa ser capaz de resolver os problemas, né, de tomar decisões, de domesticar os conflitos, né, o relacionamento interpessoal precisa ser muito forte, então ele precisa ter uma forma de controlar as pessoas dentro dos seus desafios e também fora da organização, né, em outras situações. E tomada de decisão é premissa básica, né, o tempo todo tomando decisão. Então o administrador precisa ter condições de fazer análises, de buscar informações, de conhecer o contexto e tomar decisão. Tomar decisão acertada. Bom, eu não sei que hora que é, 8 horas. Tem tempo ainda, então. Então, vamos lá, os princípios da administração. Bom, aí eu tinha falado as 5 funções, né, da administração, atualmente são 4. Então, planejar, organizar, dirigir, liderar e controlar. Antigamente era planejar, organizar, comandar, coordenar, controlar, né? A gente até chamava de POCC, P-O-C-C-C. Mas depois que mudou o século, a função de comando e coordenação mudou para direção e mudou para liderança. Então, planejar, organizar, liderar ou dirigir e controlar. São as 4 funções da administração. O planejar é exatamente fazer um planejamento, né, conseguir desenvolver planos de ações antecipadamente. O organizar, aqui esse organizar é diferente de organização, tá? Então esse organizar, e também é diferente de arrumar, de limpar, tá? Aqui é prover recursos, dividir o trabalho, formar equipes, atribuir cargos, atribuir responsabilidades e assim por diante, tá? O comandar e coordenar, então, é o liderar, né? Então, as atitudes de liderança dos administradores. E o controle é a forma de atuação para que tudo que eu planejei aconteça do jeito que eu planejei, né? Então, o que é planejar? Planejar envolve coletar informações e diagnosticar uma situação. Então, eu vou buscar informações e eu vou analisar um cenário que está acontecendo, né? Verificar, diagnosticar aquela situação, estabelecer objetivos e metas, formular políticas e procedimentos para poder tomar uma decisão, elaborar planos, programas, projetos para poder alcançar as metas que foram definidas antes, montar cronogramas e manter esse diagnóstico que foi feito atualizado, né? Se teve alguma mudança na situação, eu tenho que estar atualizando esse diagnóstico.
Aqui acontece um erro. Muita gente acha que planejamento é futuro, que o plano é futuro. Não é. Planejamento, ele é presente. Eu faço planejamento no momento presente. Eu não consigo planejar futuramente, né? O planejamento é presente, porém, as ações do planejamento, elas são futuras. Então, eu faço um planejamento visando alguma coisa que vai acontecer no futuro, alguma coisa que ainda está longe, né? Não muito longe ou então muito longe, tá? Mas eu faço o planejamento no momento presente. Então, eu faço o planejamento hoje para daqui um ano, para que aconteça daqui um ano. Então, ele é sempre executado no presente, mas o resultado se projeta para o futuro. Então, o que eu espero que aconteça é para o futuro. Todo planejamento requer um prazo, então eu sempre tenho que definir o planejamento com um certo prazo. Não dá para mim definir um plano hoje para que seja executado amanhã, né? Nem sempre vai dar certo a sua implantação. Então, precisa ter um prazo para poder implantar, e aí depende do objetivo que vai ser definido, tá? Objetivos maiores ou mais complexos exigem prazos maiores, né? Objetivos mais simples, prazos menores, mas tem que ter um prazo para poder fazer essa implantação. E aí o grande erro de muita gente, né, não planeja o presente e quer ter condições ideais no futuro. Então, não dá. Se eu não planejar o meu presente, eu não vou ter condições de implantar aquilo que eu quero no futuro, tá? Então, e aí o que eu disse, não existem decisões futuras. As decisões são tomadas no presente. Então, eu faço um planejamento no momento presente para alguma situação que vai acontecer no futuro. Tá? Então, por exemplo, eu quero viajar para a praia, né, no Natal. Então, eu estou no mês de abril e eu estou considerando que não tem pandemia mais e eu vou para a praia no Natal. Então, eu começo a fazer o planejamento agora. E aí, o que eu vou considerar nesse planejamento? Então, eu vou fazer um diagnóstico dessa ação, desse objetivo. O meu objetivo é ir para a praia no Natal. Então, eu vou fazer uma análise desse objetivo. Ah, tá. Para a praia. Qual praia? Então, Praia de Santos. Que dia? Dia 20 de dezembro. Ok, eu vou para a praia e eu vou ter que ficar em algum lugar. Então, eu vou ficar onde? Vou ficar no hotel. Eu vou ficar quantos dias? Eu vou ficar 10 dias. Eu vou de que jeito? Eu vou de carro. E assim, eu vou diagnosticando todas as possibilidades. Quanto dinheiro que eu preciso? Quanto que vai custar? Quanto que vai custar o hotel? Quanto que vai custar o carro? Quanto que vai custar a minha permanência na praia? E se acontecer algum problema? Por exemplo, e se chover? Então eu vou fazer alguma coisa assim. Então, eu começo a enxergar aquele momento, eu começo a me imaginar na praia e volto para planejar, né? A intenção do planejamento é exatamente diminuir, minimizar a possibilidade de dar errado, né? A gente fala que o planejamento, ele existe para que o objetivo seja alcançado. Então, para mim ir para a praia em dezembro, pode acontecer um monte de coisa que atrapalhe e que não dê certo de eu ir para a praia em dezembro. Então, pode não ter hotel, posso não ter carro, posso não ter dinheiro, enfim, uma série de situações podem acontecer. Se eu não planejar, com certeza vai dar errado e eu não vou conseguir ir para a praia no Natal, né? Quando eu planejo, então eu diagnóstico todos esses fatores e aí eu começo a tomar decisões para que todos esses fatores sejam atendidos e eu consiga atingir o meu objetivo. Então, vai custar R$2.000, mas eu não tenho R$2.000. Então eu tenho que propor alguma ação para conseguir esse dinheiro para poder ir para a praia, né? E assim por diante.
Tá? Bom, a segunda função, a função de organizar, então é como eu falei, ela não é a função de arrumar, de colocar em ordem, de limpar. Isso é outra coisa, tá? Quando eu falo organizar como função administrativa, é o processo de identificar e grupar o trabalho a ser realizado. Então, eu tenho que identificar dentro da organização qual é o trabalho que tem que ser feito. Então, eu tenho um supermercado. Qual é o trabalho que tem que ser feito no supermercado? Então, eu vou identificar todos os processos, todos os trabalhos. Ah, eu preciso de uma pessoa para abastecer a gôndola de bebidas. Eu preciso de uma pessoa para ficar no caixa fazendo o check-out dos clientes. Eu preciso de uma pessoa para ficar no açougue, uma pessoa para tomar conta do estoque, uma pessoa... Identifico todo o trabalho a ser realizado. Tá? E aí, depois que eu identifico todo o trabalho, eu vou fazer a divisão desse trabalho. Eu vou formar grupos, eu vou grupar esse trabalho. Então, eu vou ter 10 pessoas que vão fazer o trabalho de caixa, de ficar no check-out. Eu vou ter 10 pessoas que vão ficar no açougue. E aí 2 vão ficar dentro do frigorífico, 2 vão ficar no balcão de atendimento e assim por diante. Tá? Então eu identifico todo o contexto de trabalho e faço a divisão desse trabalho. Então isso é a primeira parte da organização. Tá? A segunda parte do organizar é definir responsabilidade e autoridade. O que é, perguntinha para a galera, o que é responsabilidade e o que é autoridade? Abre aí e fala. É a mesma coisa? Vamos, gente. Fala aí, senão vocês dormem, só eu ficar falando. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, o que é responsabilidade e o que é autoridade? Bom, a autoridade é você dar comandos e estar a par de todas as situações, mas não tá tendo um contato direto com aquilo. Agora, a responsabilidade é você arcando com as consequências de tudo, independente do que for. É isso? Sim, mais ou menos. Vamos lá, quem mais? Responsabilidade tem a noção do fazer. Eu não estou vendo o chat. É ter a noção de fazer. Autoridade. Espera, deixa eu ver aqui. Autoridade é o poder. É isso. Mais ou menos certo. Quem mais? Fala aí, gente. O que é responsabilidade? O que é autoridade dentro de uma organização? Então, eu falei que eu vou identificar o grupo, eu vou identificar o trabalho e vou dividir o trabalho por um grupo. Aí eu tenho que dar responsabilidade e autoridade para essas pessoas. O que eu vou fazer? Quando eu falo assim, ó, definir responsabilidade e autoridade, o que eu vou fazer? Imagina que vocês são o dono do supermercado, aí vocês têm que definir responsabilidade e autoridade. O que vocês vão fazer? Você vai observar o nível de competência de cada um. Tá, aí... E depois disso, distinguir qual vai ser a função de cada um. Não, mas isso daí eu já fiz. Ah, eu já fiz na fase anterior. Certo? Porque, ó, por exemplo, que nem eu falei, eu tenho que repor a prateleira de refrigerante. Tudo bem, então eu preciso de uma pessoa. Então, o João da Silva vai abastecer a prateleira de refrigerante. Pronto. Eu definia o trabalho dele. Mas eu não dei autoridade e responsabilidade. Eu dei para ele? Ou não? Não. Ou sim? Deu a responsabilidade para ele. Eu dei a responsabilidade. Por que eu dei a responsabilidade para ele? Ele não vai só colocar a bebida na prateleira? Eu entendo a responsabilidade como assumir tarefas. Certo.
Eu acho E que a ele responde pelo que foi passado para ele, a responsabilidade. Tá. E a autoridade? Bom, a autoridade a gente pode eu definiria a autoridade, no caso, como como é que eu posso falar? Não seria uma prestação de contas, seria aquela pessoa que tem a autoridade para cobrar certa atitude de um subordinado. Só que assim, é uma linha muito tênue, né? Porque nem sempre quem tem responsabilidade está numa posição de autoridade, mas convém que todo mundo que está na autoridade seja responsável. Ok. Isso, você quase falou o que eu queria. Agora, assim, ó, deixa eu fazer uma pergunta para clarear para vocês e para a gente fechar. Todo mundo tem responsabilidade e autoridade dentro de uma organização? Não. Eu acho que não. Não. Não tem o quê? Não. Responsabilidade. Eu creio que todo mundo tem responsabilidade, mas autoridade não sei. Todo mundo tem responsabilidades. Sim. E todo mundo tem autoridade? Não. Autoridades, eu acho que não. Autoridade não. Só algumas pessoas que têm autoridade. Sim. Sim, eu acho que quem tá que nem naquela pirâmide, eu acho que quem tá no meio e no topo. Tá, então a autoridade é relacionada com o quê? Posso dar um exemplo para ver se eu entendi bem? Pois não. Citando o cara que repõe as bebidas. A Sim. responsabilidade dele seria repor as bebidas. Sim. E ele teria, a autoridade dele seria, dando um exemplo, ele tem autoridade para tirar as bebidas vencidas. Isso seria como uma autoridade que teria definido para ele ou não? Não. Isso aí é responsabilidade também. Entra na responsabilidade também. Pessoal, então, olha só, vocês compreenderam a ideia. A responsabilidade é aquilo que eu tenho que fazer. É relacionado com a divisão do trabalho. Então, quando eu falo para o repositor que ele tem que colocar bebida na gôndola, essa é a responsabilidade dele. Aí, que nem o exemplo que a moça deu. A bebida está vencida, eu tenho que retirar. É a responsabilidade dele. Então, eu vou chegar para ele e falar, João da Silva, você vai ter que ficar todo dia abastecendo os refrigerantes aqui nas gôndolas. Você vai fazer dessa maneira, o rótulo virado para frente, as latas de cor vermelha ficam embaixo, as de cor azul ficam em cima, aqui ficam as garrafas de 2 litros, aqui ficam... E aí passo todas as orientações para ele. Então, esse é o trabalho que ele vai fazer dentro do contexto geral do supermercado. E essa é a responsabilidade dele. Todos os dias abastecer a gôndola. Todos os dias colocar a latinha com o rótulo virado para frente. Todos os dias colocar a garrafa PET no lugar da garrafa, a latinha no lugar da latinha, e assim por diante. A cada 2 dias você vai ter que olhar a data de validade da bebida. Se ela tiver vencida, você tem que retirar da prateleira e colocar uma que ainda não venceu no lugar. Então, isso é responsabilidade, tá? Então, a responsabilidade, ela está ligada com a divisão do trabalho. Quando eu vou organizar, que eu divido o trabalho, que eu formo os grupos, que eu defino a função de cada pessoa, eu defino a responsabilidade dele. Agora, a autoridade é poder. Foi o que o João Vitor escreveu ali. Autoridade é poder. Então, a autoridade só é para quem tem poder. Quem tem poder? Gerente e nível institucional. Os 2 níveis, o nível médio e o nível topo da pirâmide. Tá? Nível operacional não tem autoridade. A não ser que tenha supervisores, né? Atualmente, dentro do nível operacional, pode ter uma cadeia de comando ali. Então, aí, esse supervisor acaba tendo um comando. Tendo autoridade. A autoridade, ela também pode ser classificada por nível de conhecimento? Não. Autoridade é poder. Autoridade é comando. Tá? É aqui, ó. Aqui, ó.
Autoridade é aqui, ó, é liderar, é comando, é mandar, faz o que eu falo e fica quieto, brincando, mas é isso, tá? Autoridade é comando, é poder, é quem manda. Se a pessoa que tem a posição de comando e ela tem conhecimento, que esse conhecimento deu-lhe a posição de comando, ok. Mas a autoridade não vem pelo conhecimento, a autoridade vem pelo comando, tá? Então, sempre a autoridade é posição de comando, é cadeia de comando. E responsabilidade é relacionado à divisão do trabalho, às tarefas. Tá? Bom, ficou claro, gente? Responsabilidade e autoridade? Sim. Sim. Até 8h50. Bom, e aí uma outra função, uma outra tarefa da função organizar é estabelecer a relação de trabalho entre esses grupos para que aconteça eficazmente. Então, eu dividi o trabalho e formei diversos grupos, defini responsabilidade e autoridade dentro desses grupos, e aí eu também preciso fazer com que esses grupos todos sejam integrados para alcançar o objetivo comum. Então, o cara que repõe refrigerante, ele não pode simplesmente repor refrigerante e não fazer mais nada, né? Então ele tem que estar ligado com o cara do açougue, com a moça do caixa, com a geladeira, enfim, tá? E aí essa função é que vai promover essa ligação entre todos para que o trabalho seja eficaz, né? Antigamente, na década de 90, por aí, a gente ouvia muito assim de funcionários: ah, essa não é a minha função, né? Ou por que você não atende o telefone? Ah, porque essa não é a minha função. Ah, eu não fui contratado para fazer isso. Então, hoje não existe mais isso. Hoje todo mundo está interligado. Você é o repositor do refrigerante. Mas se faltou o cara do açougue e o seu trabalho tá tranquilo, o gerente vai tirar você e vai pôr você no açougue. E assim por diante. Professor, Pois não. isso daí não dá desvio de função ou nada a ver? Dá se for uma coisa contínua, tá? Mas se for o que a gente fala de apagar fogo, tudo não tem problema. Por exemplo, o cara do açougue falta hoje e eu não tenho ninguém para pôr no açougue, eu pego o cara do refrigerante. Ele é um cara que tem conhecimento, assim, não vou fazer aleatoriamente, né? Ou vou pegar o menino de 18 anos que está abastecendo um refrigerante e vou pôr ele para cortar picanha. Ele não vai nem saber o que é uma picanha. Mas, por exemplo, o cara já tem conhecimento, tem talento, tem habilidade, tudo. Ó, você vai trabalhar no açougue hoje. E amanhã o açougueiro vem e você volta pro abastecimento do refrigerante. Agora, se isso fica continuamente, você foi bem no açougue, você vai continuar no açougue agora, por prazo indeterminado, tendo o trabalho de repositor, aí sim, aí é desvio de conduta, né? Em termos gerais, tá? Desvio de conduta ou desvio de função acontece quando você é contratado para uma função e realiza outra por um prazo indefinido, sem haver a mudança adequada no contrato de trabalho. Aí sim, tá? Então se eu vou ser açougueiro, então você tem que mudar meu contrato. Você vai mudar na minha carteira, vai colocar que eu sou açougueiro, vai me dar um salário de açougueiro e, enfim, todo esse contexto, tá? Bom, a função de liderança, então, a liderança é um contexto muito amplo, né? Mas aí tem a forma de prover recursos, né? De formar a equipe, então é recrutar, selecionar, treinar, montar uma equipe, motivar a equipe para que assuma as responsabilidades para ter alcançar o objetivo. Então, essa é uma das características da liderança ou do comando e coordenação, né? A atuação de líder, como que a função de liderança atua.
além disso, também conduzir as pessoas na direção do objetivo, né? Então, liderar é muito mais um processo subjetivo do que objetivo. Tá o tempo todo se relacionando com as pessoas, analisando o contexto de trabalho e direcionando essas pessoas para que todas tenham o mesmo interesse e alcancem o mesmo objetivo, né? É o popular, todo mundo reme para o mesmo lugar, né? Então, isso que é liderar. Então, o líder, ele tem que ser capaz de alcançar os objetivos. Então, ele vai ordenar, comandar, motivar, persuadir as pessoas, compartilhar problemas, delegar e cobrar resultados. A função de coordenação também está relacionada, né? Então, é cooperar todas as unidades. Então, é fazer essa ligação de todos os grupos, de todos os elos, de todas as unidades, de todos os setores, para que haja um equilíbrio, né? Para que as atividades sejam balanceadas, para que haja uma sincronia, ou seja, aconteça tudo no momento certo, e para que tenha uma integração, para que tudo caminhe na mesma direção. Então, liderar e coordenar vão caminhar para que todas as equipes, os grupos, estejam direcionados para o mesmo objetivo, né? Então, o trabalho seja equilibrado, seja feito no momento certo e que caminhe, né, direcione no alcance dos objetivos. E, por fim, a função de controlar é a função de medir o desempenho, comparar o que foi desejado e tomar medidas corretivas. Então, quando eu faço o planejamento para alcançar um objetivo, né, eu determino o diagnóstico, determino o objetivo, e aí quais são as ações que eu preciso executar para que eu alcance o objetivo. Aí eu organizo a equipe, né, baseado nessas ações que eu tenho que tomar, eu divido o trabalho entre as equipes, formo as equipes, atribuo responsabilidade e autoridade, e aí eu acompanho o trabalho desses grupos todos, né, para entender que todos estão caminhando na mesma direção, e ao mesmo tempo eu estou acompanhando se o trabalho, se o resultado, se as ações estão caminhando no alcance do objetivo, né? Isso é controlar, tá? Se estiver caminhando, eu estou comparando o que está acontecendo com aquilo que eu planejei. Se isso estiver acontecendo, ok, beleza. Se isso não está acontecendo, então eu tenho que interferir e tomar uma medida para corrigir, para que eu consiga alcançar o objetivo, né? Então eu vou trazer o carro de novo para a estrada. Então isso é controlar, tá? A função de controle, ela acontece o tempo todo. A partir do momento que eu começo a executar alguma coisa, eu tenho que estar controlando. Um grande erro das organizações é controlar no final. Aí não tem mais jeito. Porque aí no final, se deu errado, já não dá mais para voltar. Se o carro já bateu no poste, não dá mais para trazer ele para a estrada de novo. Então a função de controle, ela tem que andar junto com a execução, junto com o planejamento. Elas caminham juntas, elas vão juntas. A partir do momento que eu percebo que desvia, eu interfiro e trago de volta, né? Tomo medidas corretivas para que alcance. O planejamento e a execução só acontece se o controle for bem feito. Se eu não controlar a minha execução, vai dar problema. Ou eu não vou atingir o objetivo desejado, ou não vai atingir no tempo adequado, ou vai ter perdas, né? Vai ter erros, etc. Tá? Bom, aqui então mostra a organização, né, e as relações que existem, né? Então, todas as tarefas que são ditadas no planejamento e distribuídas na organização, o ambiente interno da organização e externo, o trabalho das pessoas, né, relacionado com tarefas, relacionado com o ambiente, a estrutura organizacional, a tecnologia que é adotada e a competitividade. Então, o escopo
do ambiente todo, né, do mercado todo, mostra a competitividade da organização. Então, e essas relações, elas acontecem ao tempo todo dentro da organização, né, e quanto mais integradas, quanto maior a integração dessas variáveis entre si, mais competitiva a organização se transforma, né? Bom, algumas perspectivas futuras, estou quase acabando. O que já está acontecendo no mundo hoje e vai continuar, né? Mudanças rápidas e inesperadas. Então, isso a gente vê já no momento que a gente vive, né? O que era certo até ontem, hoje já não é mais. As mudanças são muito rápidas, né? Você compra um celular hoje, daqui 2 meses já tem um modelo novo. Então, tudo muda rapidamente e muda inesperadamente, né? Não existe mais uma espera pelas mudanças, né? Como era no século XIX, no século XX. As mudanças, elas são inesperadas, elas acontecem de um dia para o outro, né? E essa adaptação às mudanças faz com que as organizações cresçam e expandam. E em contrapartida, muitas organizações desaparecem, né? Então, existe um crescimento de algumas e expansão, e, por outro lado, muitas desaparecem porque não conseguem se adaptar nesse cenário de mudança rápida, de mudança inesperada. As atividades empresariais exigem cada vez mais competência das pessoas, especialização das pessoas, né? Isso vocês percebem, a gente vê no ambiente profissional cada vez mais a necessidade de conhecimento, cada vez mais a necessidade de qualificação, as pessoas precisando estudar, né? O nível educacional cada vez perdendo mais valor, né? Há 30 anos atrás, se você tivesse um título de graduação superior, era o suficiente para você ter uma posição de gerência, de diretoria. Hoje, posição de graduação é uma posição de graduação, simplesmente, tá? Muitas carreiras e muitas funções atualmente não contratam pessoas que não tenham menos do que especialização. Então, a graduação dela vale, mas não vale como antigamente, né? Já precisa ter uma especialização, já precisa ter um nível de competência muito mais forte, né? E antigamente você fazia um grau superior e bastava. Hoje você faz o grau superior, você faz a pós-graduação, você precisa falar 2 idiomas, você precisa dominar processos de informática, você precisa ter um bom relacionamento interpessoal, você precisa ter habilidades específicas para alguma atuação. Então, é uma demanda que não acaba, né? O conhecimento cada vez mais aumentando e tornando as pessoas cada vez mais especializadas. Então, isso vai trazer impactos, né? As organizações cada vez mais vão buscar o crescimento, né? E esse crescimento pode ser orgânico, né? Ou seja, as empresas crescem por uma situação natural, né? De investimento, de abocanhamento de mercado, de inovação, etc. Ou então por redução da concorrência, né? Ou integração da concorrência, né? Então, existem 2 supermercados, um supermercado é mais forte do que o outro, ele se destaca, aquele outro não se destaca e esse outro morre, e aquele que se destacou abocanha esse outro e funde-se, né? E fica um supermercado único, e essa organização cresceu por essa junção. A concorrência cada vez mais aguda, né? Isso é natural, até pelo crescimento das organizações, né? Quanto mais crescem as organizações, mais aumenta a concorrência. E também aqui tem o valor do consumidor, né? Que o consumidor cada vez mais exigente, cada vez mais poderoso, né? O consumidor cada vez tendo maior poder dentro do mercado, e as empresas cada vez mais buscando atender esse consumidor.
a tecnologia cada vez mais sofisticada, né? Cada vez mais processos inovativos constantes. Um grave problema que já está acontecendo, né? Está voltando as taxas de inflação. Então, é uma tendência da inflação persistir e sempre com taxas mais altas. E a globalização da economia. Então, essas transformações modificam, né, de uma sociedade que era industrial antigamente, no século XX, para uma sociedade da informação, onde o que prevalece hoje no mercado é a informação, o jeito que as organizações trabalham para captar, processar e tomar decisões baseadas na informação, né? Então, essa principal alteração acontece por causa da inovação. Tecnologias que antes eram adotadas antigamente eram simples, hoje é totalmente sofisticado, né? E essa tecnologia, ela traz uma maior eficiência dos processos. A economia que antes era só nacional, concentrada dentro do país, hoje é uma economia mundial e globalizada, altamente competitiva. Os processos que eram de curto prazo mudaram-se totalmente para processos de longo prazo. Antigamente era mais centralizado, organização centralizada, e muda para uma descentralização da organização, né, para uma descentralização de mercado, e isso traz o problema da incerteza e da imprevisibilidade. Bom, e aqui é um resumo, um mapa mental, né, disso tudo. Então, nós temos um administrador com habilidades humanas, conceituais e técnicas, que tem a tarefa de planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Dentro de uma atividade que envolve diversas áreas da administração, né? Finanças, marketing, produção, recursos humanos, desenvolvendo os seus 10 papéis, né? Interpessoais, informacionais e decisórios, e aí junto com as teorias que estudam a administração, né? As teorias que são baseadas em tarefas, em estrutura, em pessoas, em ambiente, em tecnologia e em competitividade. A gente vai estar estudando, não todas, a maior parte dessas teorias, para conseguir entender o trabalho do administrador dentro de uma organização e o trabalho das empresas dentro de um mercado, dentro de um ambiente, né? Essas teorias são teorias que estudam o movimento da administração, cada uma aconteceu numa época, né? A administração é uma ciência que tem um pouco mais de 100 anos, e então, em cada momento, foram acontecendo estudos relacionados à resolução de problemas daquela época, né? E aí as teorias surgiram para resolver problemas específicos, e a partir do momento que elas não conseguiam resolver problemas mais complexos, surgiram novas teorias, e nós temos 9 teorias até os dias de hoje, que tentam explicar esse trabalho do administrador e das organizações e a perspectiva de competitividade, de crescimento, de globalização, de sustentabilidade, esse contexto todo. É isso. Gente, e aí? Dormiram aí? Conseguiram? É muita teoria, assim, né, de começo. Alguma dúvida disso tudo? Ô, professor, só uma dúvida que não é daí, mas essas aulas ficam tudo gravadas, né? Sim, são gravadas. São Legal. gravadas e eu coloco no YouTube e coloco no Moodle o link para vocês assistirem. Tá? Beleza, obrigado. Vocês vão ver todos os dias Oi! Todos os dias eu coloco a aula no YouTube e coloco o link para vocês, juntamente com os slides que foram apresentados. Então, no dia seguinte já está lá para vocês poderem acessar e recapitular e tirar dúvidas, tá? Mais alguém? Bom, eu vou deixar
Tem quantos? 10 minutos? Ah, dá tempo. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou colocar uma tarefinha para vocês fazerem agora, nesses 10 minutos. E aí eu vou abrir um link no Moodle e depois vocês entregam lá, sem data de entrega, tá? Mas tem que entregar. Bem simplesinho, dá para fazer em 10 minutos. Pega papel e lápis aí, que eu vou passar a tarefa. Vocês têm que anotar. Vamos, gente. Rapidinho. Sim, vai ter material de apoio, sim. Eu vou colocar textos e vídeos. Ah, falar nisso, eu coloquei um livro lá para vocês. Não sei se vocês viram. O livro... Sim. Bastante comprido. É um livro delicioso, dá para ler no final de semana. Sim, com mais de 600 páginas. Em vez de vocês ficarem assistindo série na Netflix, vocês vão ler o livro. Dá tempo. Eu vou mostrar, ó. O meu Moodle caiu aqui. Aqui, ó. É esse livro aqui. Tá de ponta cabeça? Não, aqui. Teoria Geral da Administração. Eu coloquei o PDF para vocês lá. É o mesmo livro que eu tenho aqui. Tem na biblioteca. Se pudesse pegar, vocês poderiam estar acessando lá esse daqui. Mas aí tem o mesmo PDF. Inclusive, eu não tinha visto. É a mesma edição. É a 9ª edição. É a mais recente, tá? E tudo que a gente vai estudar está dentro desse livro aqui. Então eu vou colocar, além desse livro aqui que vocês podem consultar, todas as aulas, os slides que eu vou estar falando é tirado desse livro, os assuntos. Então tem o livro, eu vou colocar os slides, eu vou colocar a aula gravada e vão ter alguns vídeos da internet, do YouTube, falando sobre o assunto para dar um reforço, para esclarecer um pouco mais, tá? Esse material já está tudo no Moodle, eu vou liberando para vocês conforme a gente vai trabalhando aí. Tá? Eu já liberei o livro, deixa eu abrir aqui. Eu já liberei o livro, vou postar essa aula aqui e o vídeo de hoje. Isso. O livro já está. Já vou liberar os slides. Já tem. Só isso por enquanto. Tá? Ah, pessoal, eu coloquei um link aqui no Moodle para vocês colocarem o nome dos grupos. Tá? Tem uma planilha no Excel, vocês baixam a planilha, preenchem a planilha com o nome das pessoas que estão no grupo e depois tem um link, nome dos grupos, vocês sobem essa planilha nesse link. Tá bom? Eu dei até quarta-feira que vem para vocês fazerem isso. Tá? Já está lá no Moodle aberto para vocês fazerem. Vamos lá fazer o exercício rapidinho? Anotem aí. Pode ir? Pode. Faça o planejamento. Faça o planejamento das seguintes ações. Faça o planejamento das seguintes ações. Na linha de baixo, letra A. Viajar para Nova York. É em dezembro de 2022. Viajar para Nova York é em dezembro de 2022. Letra B. Montar um carrinho de hot dog. Montar um carrinho de hot dog. Pronto, só isso. Tá? Fazer a entrega na onde mesmo?
Eu vou abrir um link no Moodle e vocês mandam, tá? Eu vou deixar sem data, vocês mandam amanhã ou no fim de semana, não tem importância. Mas faz agora, dá tempo. É só fazer o planejamento. Olha, vocês vão viajar para Nova York em dezembro de 2022. Então, como que você planeja isso? Escreve as ações. Eu preciso comprar a passagem do avião. Pode fazer em tópicos ou pode fazer um texto, tá? Do jeito que vocês preferirem. Comprar a passagem do avião. Então, quando que eu vou comprar? Qual a companhia? Enfim. Quanto vai custar? Então, tem que colocar o valor. Como que você vai conseguir o dinheiro? O que você vai levar? Quantos dias vai ficar? O que vai comer? Quem que vai na viagem? Enfim, tá? Planeje tudo que vocês entenderam. E o segundo item, imagina que vocês vão montar um carrinho de hot dog na praça para vender hot dog no final de semana. O que vocês precisam fazer? Faz o diagnóstico dessa situação e tudo aquilo que precisa planejar. Ok? É só planejamento, tá, gente? Não é execução, controle, nada. Só planejamento, só o plano. Tudo bem? Ok. Ok. Pode fazer no Excel ou no Word, Ok. sem problema, sem problema. Ô, Raquel, é para você fazer. Você conseguiu copiar os dois itens que eu disse? Viagem para Nova York e montar barraca de cachorro quente? Ok, então você vai fazer o planejamento para desenvolver essas ações. Você vai planejar a viagem para Nova York e planejar montar o carrinho de hot dog. Ok? Você vai fazer o planejamento disso. Então você tem que pensar quais ações que você vai fazer para conseguir viajar para Nova York, para conseguir fazer o cachorro quente. Não, 100 dias. Eu vou abrir no Moodle, aí vocês fazem e entregam, tá? Essa atividade é livre, não tem data. Pode fazer no Word, pode fazer no Excel, pode fazer no papel e tirar a foto. Pode ficar à vontade, é uma atividade livre. Ok? Gente, beleza? Já acabou o nosso tempo. Tranquila a aula. Ficou dúvida? Tranquilo, sem dúvidas. Então, beleza. Sem Tranquilo. dúvidas. Perfeito. Joia. Tudo certo. Beleza. Beleza, então. Então, boa noite para vocês. A gente encerrou a semana, a gente só se vê na terça-feira novamente. Boa noite, bom feriado. Bom feriado, boa Boa noite. Páscoa, bom final de semana. Boa Até noite. Bom terça-feira. feriado, professor. Obrigado para vocês também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.